A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Vida, luz e única porta de salvação. Sou o missionário Sérgio Nascimento, que venho trazer mais uma reflexão baseada na palavra de Deus, nos ensinos de Jesus Cristo para edificação da nossa fé. Tá? Peço encarecidamente, se você não for inscrito, que você se inscreva. Deixa aquele like, ativa o sino de notificações, dá aquele comentário dando glória a Deus e compartilhe com seus amigos para que espalhe mais os ensinos de Jesus Cristo que vão edificar a fé e abrir a visão espiritual. Eu vou ler um texto da palavra de Deus em Mateus 7, que é um dos trechos do Sermão do Monte, que Jesus ele traz uns ensinos. Mateus 7, do 15 a 20, depois eu vou dizer a temática que nós iremos conversar. Mateus 7, do 15 a 20, diz assim: Disse Jesus: Acautelai-vos, ou tenham cuidado com os falsos profetas, que vos se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não se pode de uma árvore boa produzir frutos maus, nem de uma árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Qual é a temática de hoje? Baseado nessa palavra, nesse ensino de Jesus Cristo através dos seus evangelhos. O tema é: não somos o que falamos, ou o título que nós temos, mas o que nós fazemos na prática. Repito, não somos o que falamos apenas, nós somos o que fazemos na prática. Jesus justamente ele estava combatendo os falsos profetas que tinham títulos de profeta, tinha jeito de profeta, tinha vestes de profetas, mas por dentro eram lobos. Se apresentavam como ovelhas, mas por dentro eram lobos. E assim, baseado nesse ensino de Jesus Cristo, nós tiramos muitas lições para nós, para que nós possamos refletir sobre as nossas vidas e também refletir sobre aquelas pessoas que estão ao nosso redor, lideranças e tal, sejam lideranças da igreja ou sejam lideranças fora da igreja, tá? Porque, meus amados irmãos, se nós formos pensar, na nossa boca fala o que a gente quiser. A nossa boca, ela se enche para falar o que quiser sobre nós mesmos. Mas na verdade, o que vai valer como testemunho de nós mesmos, na verdade, o que nós fazemos. É a prática. Não vai adiantar títulos, não vai adiantar blá blá blá, não vai adiantar falatório, não vai adiantar vantagens, não vai adiantar sou isso, sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, se na prática não se corresponde àquilo que você é. É por isso que Jesus estava batendo nos falsos profetas e disse: olha, tenha cuidado com esses falsos profetas. Eles estão aí tentando enganar, tentando fazer, mas por dentro eles são lobos. Olhe os frutos deles. E quando a gente fala de frutos, quando Jesus está falando de fruto, ele está falando de ações na prática. O que nós somos na prática, não na fala. Tá? Porque fruto é o estilo de vida que eu levo, é o meu caráter, é o seu caráter, é o nosso posicionamento em relação a todos os assuntos da sociedade. Se nós brigamos pela verdade, se nós brigamos pela justiça, a justiça sendo justiça, tá? Pelos nossos posicionamentos sociais, pelo nosso comportamento, tá? Então, nós precisamos todos os dias fazer uma autoanálise, repensar as nossas posições, as nossas falas, já que somos pessoas que confessamos que Jesus, que é perfeito, santo e todo-poderoso, é o meu Deus e o meu Senhor. Assim sendo, nessa reflexão que Jesus ele nos exorta a gente pensar, como diz, em nós e naquelas pessoas que nós convivemos ou que vemos pela internet ou que vemos
pregando ou que vemos dando algum tipo de ensino, algum tipo de doutrina ou sendo algum tipo de liderança, a gente tem que saber quais são os frutos, quem verdadeiramente é a pessoa, quem eu sou e quem eu estou escutando e quem eu estou dando ouvidos. Na prática, nós iremos refletir algumas coisas de forma bem objetiva. Por exemplo, se dissermos que somos uma pessoa boa, porque não, eu sou uma pessoa boa, mas é uma pessoa boa, mas continua chamando palavrão, continua sendo uma pessoa murmuradora, reclama de tudo, fala de todo mundo, às vezes não dá bom dia a ninguém, continua chato, continua abusado, continua insuportável, quer tratar mal os outros, só vive de cara feia. Como é que a pessoa pode ser boa desse jeito? Então, no discurso, ele pode ser uma coisa, mas na prática é outra. Entendeu? Como Jesus disse, uma árvore boa não pode dar um fruto ruim. Nem uma árvore ruim pode dar um fruto bom. Então, é pela prática, pelo quem eu sou na prática, é o que vai testemunhar de mim. Por exemplo, as pessoas podem ter títulos profissionais. Ah, eu sou um grande empresário, eu sou um advogado, eu sou um fiscal, não sei de onde, eu sou um grande vendedor, eu sou um grande comerciante, mas é aquela pessoa que na prática é uma pessoa fraudulenta, uma pessoa ladra, é uma pessoa que tudo é do jeitinho brasileiro, tudo é por baixo do tapete. Não adianta títulos. Títulos não garante o nosso testemunho. O que garante o nosso testemunho é a prática que nós fazemos. Tem um exemplo muito bom de Zaqueu. Zaqueu era um funcionário público do governo romano, muito odiado. Por que ele era odiado? Porque ele era, além de ser um cobrador de impostos, ele era um cara que estava cobrando impostos dos seus próprios irmãos judeus e, além do mais, era um cara fraudulento. Ele roubava o povo judeu. Então, assim, era um cara que tinha títulos governamentais autorizados por Roma para arrecadar, só que era de forma fraudulenta. Então, não adianta nada ter títulos, mas na prática ser uma coisa totalmente diferente. É como Jesus disse, eu sou profeta, eu falo profeta, eu sou assim, mas na prática sou um lobo ao invés de ser um cordeiro. São pelos frutos que nós vamos conhecer. O caráter, o posicionamento, a fala, o jeito, a forma de tratar, até a própria educação fala quem a pessoa é de fato. Por exemplo, tem um exemplo muito clássico do que é ser falso, do que é ser só fachada. E tem muitos, inclusive aqui no Brasil. Mas, por exemplo, tem a Coreia do Norte, é uma ditadura. Mas sabe como é que está o nome lá? República Democrática da Coreia do Norte. Mas é uma ditadura ferrenha. Só tem o título de democracia. Os coitados dos coreanos, do nosso coreano, eles são obrigados a votar lá naquele cara lá que é ditador da Coreia. Eles não podem votar contra. Quem votar contra, morre. Eles têm que bater palma forçado. Eles têm que chorar forçadamente, porque se não chorar forçadamente, morrem. Ele mandou matar um dos militares deles, porque o cara tirou um cochilo, ele mandou matar. Então não existe democracia, na verdade é uma coisa ridícula. Ele ganhou 100% dos votos agora, porque o povo era todo obrigado a votar nele. Que democracia é essa? Que falatório é esse? Que falatório? Então, é só título, só fachada. É uma fachada de ovelha, mas por dentro é um lobo. Uma fachada de uma ilusão, mas por dentro uns lobos, são os lobos devoradores. Outra coisa, não adianta o cara dizer, eu sou pai. Pai. Eu, glória a Deus, tenho 2 filhos abençoados. Glória a Deus, Vinícius e Arthur. Tive e tenho o privilégio de ser pai deles. E Deus me deu sabedoria, Deus me deu graça para que eu possa ter sempre um relacionamento bom com eles. Mas imagina qualquer pai dizer, eu sou pai de fulano, sou pai de ciclano, mas não tem um bom relacionamento com os filhos. Não vale de nada o título. Ah, eu sou pai. E o pior, tem pai que não vale nada. Não tem um bom relacionamento, não quer saber, procura saber de mim, não quer saber. E ainda acha ruim que os filhos não vão procurar. O cara não faz nada na prática e ainda quer ser bajulado. Tu tá entendendo? Então pai é pai se for na prática. Pai só é um pai bom se for na prática. Então, são essas coisas. A política no Brasil, misericórdia,
Somente a graça de Jesus Cristo, somente a graça. Que a letra é bonita, democracia é pelo povo, para o povo, pela misericórdia. Misericórdia. Então, o discurso muitas vezes é muito bonito, mas na prática isso não funciona. Por exemplo, alguém quer mudar de vida, diz, não, vou mudar de vida, vou mudar de vida, vou mudar de vida, mas não faz nada para mudar de vida. É um preguiça, quer que caia tudo nas mãos, quer que todo mundo faça por nada. É igual a pessoa que só quer que ser servido e não quer servir, não. Peraí, preste atenção, analise, reflita sobre a sua vida. Tá? E falando de relacionamento, meus amados irmãos, não adianta ter um relacionamento só de fachada, não. Isso aí pode ser um vídeo exclusivo, depois eu faço. Relacionamento de fachada não adianta nada. São os frutos. Se você está no relacionamento, seja você para a pessoa e a pessoa para você, se não está produzindo bons frutos, então o relacionamento é fadado ao fracasso. Porque às vezes a pessoa quer manter uma fachada num relacionamento só para dizer que está com alguém, mas é totalmente desrespeitada, é totalmente deixada de lado, não dá valor, entendeu? Não faz nada, não se esforça. Isso é recíproco. Se a pessoa está num relacionamento só por estar mesmo, só numa fachada, para que isso adianta? Eu tenho alguém, mas alguém que não te respeita, alguém que não te dá valor, alguém que não te trata bem. Não adianta nada. É preciso que a gente reflita bem sobre as nossas atitudes. Meus amados irmãos, já indo para o fim, falando de igreja, só falo da igreja evangélica, né? Não adianta, porque Jesus estava batendo nos falsos profetas. Não adianta nenhum título, pastor, presbítero, diácono, líder de departamento, líder de sei de quê. Eu sou missionário, eu sou diácono, eu sou um evangélico. Mas nada serve se nós continuarmos com a velha criatura. Arrogante, soberbo, avarento, boca podre, murmurador, estressado, entendeu? Um cara feio, abusado, chato, avarento. Não adianta, irmão. Então, meus amados irmãos, eu vou ler um texto aqui que justamente fala. Efésios 4, 22 a 29. Esse é um texto que sempre a gente vai usar para que a gente possa refletir sobre as nossas condutas. Efésios 4, 22 e 29. Paulo nos exorta, eu vou ler esse texto. Efésios 4, 22 e 29. Paulo disse, no sentido, quanto à forma antiga de você pensar, vá se despojando do seu velho homem, que se corrompe sob os desejos do engano, e se renove o espírito do vosso entendimento, e vos revestis de um novo homem criado segundo Deus, justiça, retidão de procedimentos através da verdade, tá? Deixa a mentira, fala cada uma a verdade ao seu próximo, porque são menos outros. Irás, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa cabeça, não dê lugar ao diabo, aquele que trabalhe, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, faça com suas próprias mãos o que é bom, não seja de vossa boca a palavra torpe, mas unicamente para edificação, conforme a necessidade, e transita graça aos que ouvem. Então, meus amados irmãos, não é a questão de perfeição. Nós não seremos perfeitos nesta vida. 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo, uma melhor tradução seria assim, aquele que está em Cristo vai se construindo uma nova criatura, a forma de pensar e de agir, tá? Vai se construindo nova criatura. E as coisas que são antigas, elas vão sendo substituídas. Pense, meus amados irmãos, não é uma questão de perfeição, mas é uma questão de construir uma vida nova através da fé em Jesus Cristo. Eu espero sinceramente que a gente possa refletir nessa palavra que Jesus diz, refletir sobre nossas ações e saber que não é a forma apenas de título. Eu não posso dizer que tem um título se eu fizer tudo ao contrário daquilo que eu falo. Eu tenho que
ser mais coerente, eu e você, do que a gente fala e que a gente faz. Porque, na verdade, a gente se apresenta ao mundo naquilo que nós fazemos, os frutos que nós damos. Então, nós precisamos refletir bem. Tá bom, meus amados irmãos? Que Deus abençoe e que Deus nos permita uma próxima vez, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém.